Seguinte, estudo dos ácidos. Na primeira parte, a gente definiu a teoria, ou estabeleceu a teoria, né, que deu origem à classificação. O que a gente vai fazer a partir daquilo é pegar os compostos e aprofundar o estudo individualmente. Por que esse aprofundamento ele é importante? Para que depois eu entenda como esses compostos reagem. A ideia é essa, né? O que mais cai desse assunto são as reações. Então, para que a gente entenda por que acontece uma dupla troca, por que acontece um deslocamento, por que toda a neutralização gera água, para entender todas essas coisas, a gente precisa estudar os compostos em separado. E eu digo para vocês assim, sem sombra de dúvida, o que vai mais dar problema em termos de trabalho em si é o estudo dos ácidos. Tá? O estudo dos ácidos ele é mais longo, por uma série de questõezinhas que vocês vão descobrindo no decorrer da coisa. Tá? O estudo de bases, o estudo de sais é mais tranquilo, e o estudo de óxidos é um estudo bem específico, porque não tem a ver com arrênios, tá bom? Bom, vamos lá. Qual é o nosso objetivo ao estudarmos o assunto ácidos? Esse assunto ele vai vir em 2 aulas. Não tem como ele vir em uma aula só. Ele vai vir em 2 vídeos diferentes. Então, os itens importantes, assim, os itens que você precisa sair do assunto dominando, são a definição de ácido, que a gente, de uma certa maneira, já definiu no final do vídeo anterior. Equação de ionização, a gente vai falar um pouquinho mais da questão de ionização completa e simplificada, falar um pouco de ionização em termos daquela ideia proposta pelo Arrhenius, ionização em etapas, regras de nomenclatura e força de ácidos. Tá? É basicamente isso. E aqui no meio ainda tem as estruturas dos ácidos, que eu vou aproveitar esse momento para a gente poder desenhar juntos, né? Lembrar um pouquinho da parte de geometria, lembrar um pouquinho da parte de polaridade, enfim, tá? Beleza? Então, essa é a sequência que a gente vai trabalhar. Onde que vai dar muito trabalho, assim, que a gente tem que perder um tempinho? Não é porque é difícil, é porque tem que perder um tempinho. A parte de regra de nomenclatura para ácido, que é meio saquinho, tá bom? E isso é uma outra coisa legal da gente citar, que é o seguinte, gente. Toda vez que a gente for estudar uma função orgânica, tem essa parte chata. Eu preciso aprender a dar nome para aquele grupo de compostos. É claro que no caso da inorgânica, a gente acaba usando os compostos com bastante, vamos dizer assim, frequência, o que faz com que a gente simplesmente decore os nomes. Né? Mas a gente precisa citar as regras de nomenclatura, por quê? Por causa disso aqui, ó. Por causa dos ânions. Se eu não lembro da nomenclatura de ácido, eu vou ter problema para nomear ânion. E os ânions vão entrar na parte de sais, tá bom? Beleza? Então, vamos lá. Só recapitulando, não é? O que a gente discutiu no vídeo anterior. Ácido é toda substância, no final do vídeo, né, na verdade. Ácido é toda substância que em água sofre ionização e libera íons, sendo que o cátion é sempre o H+. Tá? De maneira genérica, a gente pode representar um ácido assim, ó, genericamente. Você vai representar a ionização de um ácido assim: HX em água, liberando H+, mais X-. Tá aqui. Isso aqui é uma equação de ionização, só que ela é uma equação simplificada. Tá? Esse íon H+, é o que a gente vai chamar, na teoria de Bronsted, de próton. Próton, o H+. Né? É o hidrogênio, que é formado por um próton e um elétron, ele perdeu aquele elétron. Então, acabou virando um próton. Tá? Agora, se eu quiser a equação completa, eu tenho que mostrá-la naquela perspectiva que a gente viu no vídeo anterior. Quando a gente foi discutir ionização, um pouquinho mais detalhadamente, a gente viu que a água ela participa do processo como um reagente.
Então, eu posso escrever assim, ó. HX mais H2O. Tá? Lembrar que, nesse caso, a água vai arrancar o hidrogênio do ácido. Ela vai fazer o ácido perder o hidrogênio. Então, ela vai formar, né? H3O+, mais X-. Tá aqui. Isso aqui a gente pode dizer que é uma equação completa. Completa. Tá? Beleza? Quando a gente adentrar o estudo das teorias, né, diferentes das do ácido, a gente ainda vai descobrir uma outra coisa. Porque uma coisa que a gente precisa tentar refletir, né, aqui, a gente não vai fazer isso de uma hora para outra, mas é importante eu ficar enchendo o saco de vocês para isso, né? Lembra que no vídeo anterior eu disse assim, olha, nem todo ácido é forte, nem toda base é forte. E essa força tem a ver com uma certa eficiência do processo. Por que tem ácido que não consegue ionizar 100%? O que teria de dificuldade num ácido ionizar 100%? A gente vai descobrir lá na frente que o problema está no seguinte: quando você coloca um ácido na água, de fato a água participa do processo, tal, só que tem um probleminha. Esse processo ele é reversível. Ele é reversível. Todo o processo de eletrólito na água, todo o processo de eletrólito na água é reversível. O que isso quer dizer, na verdade, né? Tentando ser um pouco mais específico. Eu quero dizer que do mesmo jeito que você põe um eletrólito na água, e ao colocar ele na água, você espera que ele ionize, quando ele ioniza, ele libera íons, não é? Os íons podem voltar a se juntar e formar o eletrólito de novo. Então, quando um eletrólito é colocado em água, existe uma espécie de competição entre as duas reações. A reação que quebra o eletrólito e a reação que volta a produzi-lo. O que isso traz como consequência? Sempre vai ter molécula não ionizada. Sempre. E aí é justamente aí que entra a história de que alguns eletrólitos são mais fortes do que outros, tá? Como eu disse para vocês, esse assunto é bem complicado, não dá para a gente explicar tudo de uma hora para outra, mas por enquanto, o que você precisa tentar criar na tua cabeça? Uma imagem de que isso aqui, ó, isso aqui, desse jeito que você está vendo, só com a setinha de ida, raramente acontece. Raramente. Na verdade, isso aqui nunca acontece. É que em alguns casos, o rendimento é tão próximo de 100% que a gente até fala, ó, ioniza 100%. Mas os eletrólitos que têm dificuldade de ionizar, a gente vai representar eles assim, ó. Tá? Então, muitas vezes você vai fazer um exercício de ácido, de base, e você vai se deparar com essas diferenças. Você vai olhar um exercício e vai ver a setinha só de ida. Geralmente, por exemplo, quando for um ácido forte. Quando for um ácido fraco, você vai ver a setinha de ida e volta. Ah, tipo, porque ele não gosta muito de ionizar. Tudo bem? Ficou claro isso, gente? Posso continuar? Se quiserem tirar o print aqui, por favor. Continuando. Existem duas categorias de ácidos, de maneira mais geral. Você tem ácidos que liberam um hidrogênio por molécula e ácidos que liberam mais de um hidrogênio por molécula. Então, a gente vai classificar os ácidos em duas categorias, tá? Ácidos monopróticos são aqueles que liberam um íon H+ por molécula.
por molécula. Esses ácidos, eles ionizam e perdem o seu hidrogênio, né? A gente pode citar como exemplo né, para fugir muito do ácido clorídrico, né, que a gente vive com ele na cabeça. Vamos pegar um outro bem famoso, que é o ácido nítrico. O ácido nítrico, ele é monoprótico. Você pode também trocar essa palavra por monoácido, tá bom? Monoácido. Ou monoprótico. E ele é forte. Então veja, você quer ver um outro mito que se constrói? Talvez um dia vocês já devam ter passado por essa situação ou ainda tenham essa questão para resolver. Tem aluno que eu falo assim, olha, esse ácido é forte. Aí o aluno fala, professor, como é que ele pode ser forte se ele só tem um hidrogênio? É porque a força do ácido não é avaliada por quantos hidrogênios ele tem. A força é avaliada pela porcentagem de moléculas que conseguem liberar o hidrogênio. Então você tem ácido de um hidrogênio que é forte, tem ácido de um hidrogênio que é fraco. Tem ácido de 2 hidrogênios que é forte, tem ácido de 2 hidrogênios que é fraco. Isso não é, a questão não é essa, tá? Então, o ácido monoprótico, ele ioniza, e aí eu vou colocar do jeito mais simples, tá? Formando um íon H+, e um íon NO3-, tá? Para quem vai fazer prova discursiva, tal, a gente recomenda que coloque o aquoso aqui do lado, tá? Embora, se você colocar água aqui, é a mesma coisa. Então, você pode colocar a água aqui em cima da setinha ou colocar aquoso, tá? Agora, existem ácidos polipróticos. Ácidos polipróticos. Quando a gente fala poliprótico, gente, a gente está falando de 2 ou mais íons H+, por molécula. Tá? E por que eu chamo a atenção disso? Não é nem pelo fato do número de hidrogênios, não, tá? É que esses ácidos, eles são meio, como é que eu posso dizer? Temperamentais. Porque assim, quando você vai jogar o ácido na água, teoricamente ele ioniza. Acontece que esses ácidos, dependendo de como estiver o ambiente, eles podem perder os 2 hidrogênios, se forem 2, né? Podem perder todos os hidrogênios, e aí ele vai sofrer uma ionização total. Ou ele pode perder parte dos hidrogênios. Nesse caso, ele sofrerá uma ionização parcial. Eu vou usar como exemplo um triácido. Um triácido, o ácido fosfórico. Olha que interessante, né? Para corroborar essa coisa que eu estava falando agora há pouco atrás. O ácido fosfórico, que vocês estão vendo aí, ele é classificado como triprótico, mas ele é fraco. Não, mais não, né? Tá errado falar mais. E ele é fraco, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra. Né? Pô, ele libera 3 hidrogênios, mas e a dificuldade que ele tem para liberar esses hidrogênios? Uma outra coisa que a gente vai descobrindo também, viu, com o tempo, não sei se vocês já se ativeram a esse detalhe. Se não se ativeram, se atenham. Geralmente, ácido forte tem um hidrogênio só. Você tem os que tem 2, por exemplo, que nem o sulfúrico. Mas, em geral, os exemplos de fortes que nós temos, a maioria deles só tem um hidrogênio. Os que são fracos, geralmente tem mais. O carbônico, o sulfídrico, né? o próprio fosfórico. Tá? Então, só para tentar desvincular um pouco essas duas coisas. Então, vamos lá. Ácido fosfórico. O que pode acontecer com o ácido fosfórico é isso aqui. Ó. Ele pode, num dado processo, perder apenas um hidrogênio. E aí, nesse caso, acontece uma ionização parcial. Né? Nessa perda de um hidrogênio, ele dá origem a um íon bem estranho. Olha.
Quando nós formos desenhar a estrutura dos ácidos, a gente vai desenhar um por um disso aqui, tá? Só estou indo com calma, porque esse assunto ele realmente é um pouco delicado. Ah, então aqui a gente vai dizer que isso aqui é uma primeira ionização. É uma primeira ionização, tá? Agora, para pensar um pouquinho. Tá vendo essa espécie química aqui, ó? Essa espécie química, tecnicamente, é um ácido ainda. Porque ela tem os hidrogênios aqui. Ela tem os hidrogênios. Ah, então ele pode sofrer uma segunda ionização. Então, esta espécie química vai reagir com uma outra molécula de água para dar origem a um íon H+, um outro íon, e agora isso aqui, ó, HPO4. Nota que esse HPO4, ele tem que ter uma carga 2- agora. Porque, vamos lembrando, né, que cada perda de hidrogênio faz com que uma molécula, com que o elétron fique preso ali, como a gente discutiu no vídeo passado, né? Ah, então o H+ sai, a coisa fica negativa. Então aqui você tem um íon com carga 2-. Este íon com carga 2- também pode atuar perdendo esse hidrogênio. Então nesse caso acontece isso, ó. HPO4 2-, tananã, dando H+, mais PO4 3-. Tá? Quando o ácido se transforma num ânion sem hidrogênio, ó, aqui você fala que é o produto da ionização total. Produto da ionização total. Esses dois íons são produtos da ionização parcial. Tá? Uma coisa muito importante que a gente pode citar aqui é o porquê isso acontece. Na verdade, nós vamos descobrir na parte de equilíbrios também que a quantidade de hidrogênios que o ácido vai perder, vamos dizer assim, está muito associada ao quão básico é o meio onde ele está inserido. A gente vai perceber lá na frente que a facilidade de soltar o H+ tem relação com quanto tem de OH- na água. Por exemplo, para você conseguir fazer o ácido fosfórico, só para você ter noção do que eu estou falando, para você conseguir pegar o ácido fosfórico e arrancar os 3 hidrogênios dele, você tem que colocar ele numa água que esteja com pH próximo de 10, 10,5, bem alcalino. Se você colocar o ácido fosfórico numa água com pH 7, provavelmente ele vai perder só um hidrogênio. Talvez 2. Algumas moléculas chegam a perder 2, talvez, mas essa é como se é meio que assim, gente. Quanto mais ácido está o ambiente onde o ácido está, mais ele se recusa a perder o H+. Tá? Eu vou tentar escrever isso de uma forma um pouco mais inteligível. Ó, quanto maior o pH da solução, quanto mais básico o meio aquoso, maior a tendência do ácido em sofrer ionização total. Total. Tá bom?
Na água pura, cada ácido ioniza de um jeito. Então, por exemplo, se você quer analisar, comparar ácidos, você coloca eles num ambiente de mesmo pH. Então, você pode ver, por exemplo, tem ácido que no pH 7 ele perde só um hidrogênio. Tem ácido que no pH 6 só perde um hidrogênio. Isso vai variar de ácido para ácido, tá bom? Beleza? Tranquilo, gente? Vocês têm alguma coisa para perguntar? Beleza. Tirem print aí. Na aula passada, a gente parou dizendo assim, olha, tem uma parte de ácidos e bases que é um pouquinho mais chata, que é um pouquinho mais trabalhosa, que é a discussão de nomenclatura. Porque, como a gente está vendo na orgânica, né, num outro contexto, tudo que envolve nomenclatura envolve regra. E regra se decora. Não se discute se ela é boa, se ela é ruim, se ela é legal, se ela não é, a gente acaba tendo que decorar. Então, como é que a IUPAC resolveu o problema dos ácidos? Para começar, os ácidos foram divididos em duas categorias. Qual o critério? Ou tem ou não tem oxigênio. Então, eu tenho um grupo de ácidos que não tem oxigênio na estrutura, serão chamados de hidrácidos. O que vocês estão vendo aqui, ó? Hidrácidos, tá? Beleza. E depois eu tenho, paralelamente a esse grupo, um segundo grupo de ácidos com oxigênio, os oxigenados. Esse grupo, ele é enorme, enorme. Tem vários oxiácidos. Nós vamos escolher alguns e chamá-los de oxiácidos mãe. Tá? A palavra mãe já vai dando a ideia para a gente de que deve ter um filho. Por isso que eu chamo de mãe. Tá? Então eu tenho um grupo de hidrácidos e um de oxiácidos. Isso aqui você não pode nem pensar e não saber. O nome deles, a fórmula, estrutura, tudo. Tudo, porque eles podem aparecer em vestibular. Tá. O que a IUPAC manda fazer? Olha, se o teu ácido não tiver oxigênio, você vai dar nome para ele usando a palavra ácido, vai usar um radical no nome, que vai depender do elemento, se é bromo, se é flúor, enfim, e a terminação hídrico. Então a gente cria a partir de agora um grupo de ácidos hídrico. Eu tenho os ácidos hídricos, tá? O clorídrico é o mais famoso, disparado. E esse segundo grupo aqui, os oxigenados, os ácidos oxigenados, os oxiácidos, terão a mesma ideia com a terminação ico. Então a gente tem dois grandes grupos, os hídrico e os ico. Cada um desses grupos vai ser representado por 6 compostos. 6. Você tem que saber o nome deles, a estrutura, quantos hidrogênios tem, tudo direitinho, tá? Que com o tempo a gente vai adquirindo essa memorização. Vamos colocar aqui, ó. Fluorídrico, clorídrico, bromídrico, iodídrico, cianídrico, sulfídrico, tá? Chamar a atenção de vocês para algumas questões aqui, né? Dos 6, 4 são da família 7A, então são importantes. Você tem um único ácido com 2 hidrogênios, que é o H2S. Os outros liberam um hidrogênio por molécula, o que não quer dizer nada para um ácido ser forte ou fraco. Por exemplo, o ácido clorídrico, ele é forte, só liberando um hidrogênio por molécula. O ácido sulfídrico é fraco. Tá? Então, o fato do cara ter mais hidrogênio ou menos não significa que ele libera com facilidade. São coisas diferentes, tá bom? Aí, cada um deles tem alguns usos, algumas coisas em particular, que depois a gente vai comentando, mas acho que agora não vale a pena. E aí a gente vai para o segundo grupo de ácidos, que são 6 também, os ico.
tá? No caso dos ICO, existem alguns complicadores, né, para você memorizar. Notem que nos ICO, o número de hidrogênios varia bastante. 2 hidrogênios, 1 hidrogênio, 3 hidrogênios. O número de oxigênios também. O que nós percebemos em todos eles é que o elemento formador do ácido é um ametal. Cloro, nitrogênio, enxofre, carbono, fósforo e assim por diante. Então, a gente vai percebendo também que os ácidos são substâncias covalentes. Covalente. Não tem ligação iônica aqui. Tá bom? Beleza. Esses são os ácidos mãe. Tá. Dos mãe, eu destacaria os mais importantes disparadamente são o nítrico, que tem uma importância enorme para a indústria, o sulfúrico e o fosfórico. O carbônico também é importante, né? Para vocês terem uma noção, só uma curiosidade. Qual a substância mais produzida na história da química que se tenha registro? Ácido sulfúrico. O ácido sulfúrico é uma substância tão importante em vários segmentos da indústria, tá? Desde a indústria de borracha, a indústria de papel, enfim, quase todos os segmentos industriais vão precisar do ácido sulfúrico em algum momento, ou nas etapas de produção, ou para produzir a matéria-prima, né? Que às vezes você precisa do ácido sulfúrico para produzir a matéria-prima. Muito bem. É tão importante o ácido sulfúrico que o uso de ácido sulfúrico é um indicador para medir desenvolvimento econômico de um país. Quanto maior o desenvolvimento econômico de um país, mais ele usa de ácido sulfúrico. Tamanha a importância dessa substância, tá? O ácido fosfórico, ele é usado, por exemplo, como conservante de alimentos. Para você diminuir a proliferação de bactéria, por exemplo, você acidifica o alimento, né? A Coca-Cola, por exemplo, tem pH 2, 2 e pouquinho. Então, é extremamente ácida. Alguém já viu Coca-Cola estragar aqui alguma vez? Por favor, me diga. Eu quero ver. Você já viu Coca-Cola perder gás? Agora, estragar, ficar fedendo, Coca-Cola feder, não fede. É tão ácido que ali não cresce nada. Não cresce nem reza brava, tá? Beleza? Deixa eu ver aqui. O ácido bórico, né? Famoso. Quem já usou água boricada, já usou ácido bórico. Se você um dia usou água boricada no olho, você usou uma solução 30% de ácido bórico. 30 gramas por 100 ml. Tá? Deixa eu ver aqui mais. O ácido nítrico, né, que eu falei para vocês que é importante na produção de fertilizantes, a base de nitrogênio, né? Daqui dos hidrácidos, quem que é famoso? O HCl, que é o ácido que deixa nosso suco gástrico com pH ótimo para a enzima atacar, né? Para a pepsina. A pepsina só ataca em pH 2. Se ela não tiver pH 2, ela não ataca. Ela não consegue atacar o substrato. Então, o nosso organismo produz o próprio ácido clorídrico no estômago, né? A célula chamada parietal. Não sei se vocês já ouviram falar dela. Aí, que mais que tem aqui? Esse que tem cheiro de ovo podre, que às vezes aparece em exercícios, tá? Que mais? O ácido fluorídrico, que ele é conhecido porque ele corrói vidro, tá? Ele é um ácido que consegue reagir com a sílica do vidro e acaba corroendo. E o cianídrico, que é famoso pela toxicidade, né? É um ácido extremamente tóxico. Ele é usado como matéria-prima para a produção do cianeto ou cianureto, que é extremamente venenoso também, tá? Beleza, acho que é isso. Saber essas coisas vale a pena também, ok? Bom, problema número 2. O que acontece? Olha para a fórmula do ácido aqui, ó. Tá vendo que o ácido ele tem um elemento central. Tá vendo aqui, ó? Por exemplo, aqui o elemento central é o carbono. Aqui o elemento central é enxofre. Aqui o elemento central é fósforo e boro. Tanana. Só que vocês estão ligados
que tem alguns elementos centrais que fazem dativa. Você lembra que a dativa, ela não é uma ligação obrigatória. O átomo pode ou não fazer. Qual a consequência disso? Quando um elemento pode fazer dativa, ele pode se ligar de maneiras diferentes. E isso, para nós, tem uma consequência. Se o átomo pode fazer vários tipos de ligação, ele pode formar ácidos diferentes. Então, o que acontece com alguns desses ácidos aqui, ó? Alguns desses elementos, podem formar ácidos com número de oxigênios diferentes. Então, eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Deixa eu trocar aqui. Aqui eu tenho 4 ácidos. Esses 4 ácidos são ácidos retirados daquele grupo que eu mostrei para vocês agora, o grupo dos ICO. Então, eu tenho aqui o clórico, eu tenho o nítrico, eu tenho o sulfúrico, eu tenho o fosfórico. Tá? Eles são ácidos mãe, vocês já vão entender por quê. Agora, olha para esse grupo aqui, ó. Nesse grupo, o elemento central, ele está fazendo uma ligação a menos. Provavelmente porque ela era dativa. Então, ela era uma ligação dispensável. Então, por exemplo, aqui o cloro, ele está ligado com 3 oxigênios, ó. Aqui está com 2. O nitrogênio, aqui está com 3. Aqui está com 2. Tá. O que acontece? A gente vai criar uma sub-regra. Então, assim, olha, se o teu ácido tiver um oxigênio a menos do que o ICO, ele passará a ter a terminação oso. Então, você cria uma subfamília de oxiácidos. A família mais importante é a dos ICO, e aí você tem uma subfamília, uma derivação, que é o oso. Tá? Eu costumava guardar assim na minha cabeça, ó. Eu dizia que o ICO é igual ao... Não, desculpa. Não é o ICO. Eu guardo assim, o oso é o ICO menos um oxigênio. O que significa isso em termos práticos? É muito importante que você saiba quantos oxigênios tem no ICO. Você percebe que nos oso, o número de hidrogênios não muda. Ele não muda. O que muda é o número de oxigênios. Tá? Então, esse é o grupo dos oso. Tá? Então, eu tenho, só para a gente falar juntos aqui, ó, clórico, cloroso, ácido nítrico, nitroso, ácido sulfúrico, sulfuroso, ácido fosfórico, fosforoso. Acabou. Tá? Essa é uma subfamília. Opa. Segundo grupo. O grupo dos ácidos hipo-oso. Esse grupo, ele não tem tantos representantes. São só esses dois aí que eu estou mostrando para vocês. Tá? A diferença entre eles e o mãe, a gente vai sempre comparar com o mãe, é o número de oxigênios também, a história da dativa. Tá? Então, veja, eu tenho o ácido clórico, eu tenho o ácido cloroso e eu tenho o ácido hipocloroso. Tá? O hipocloroso, ele é o ICO, o clórico, menos 2 oxigênios. Tá? Dessa maneira que a gente está estudando a nomenclatura,
Por que ela é uma maneira que eu acho interessante? Porque se você decorar o ICO, você decora todos ao mesmo tempo. Na medida em que você vincula os outros com o original, você pega um grupo. Ah, Dan, mas por que você chamou esse grupo de grupo mãe? Porque ele é o que tem mais ácido, só por isso. Eu podia ter escolhido qualquer outro grupo como original. Esse é o grupo dos ácidos mãe. Tá? A hora que eu vinculo as outras variações a esse grupo, eu consigo, a partir desse momento, bom, se eu decorar só isso aqui, eu consigo decorar todos, tá? Beleza? Aí, a gente tem o terceiro grupo. Esse grupo, ele se diferencia dos outros porque ele tem oxigênios a mais, não a menos. Tá aqui, ó. O per-ico é o grupo dos ácidos per-ico. Isso é o grupo dos ácidos per-ico. Tem pouquíssimos ácidos, tá? Desses que eu mostrei aqui para vocês, só o cloro tem, ó. Cloro tem todos, né? Vocês perceberam. Cloro tem todo quanto é tipo de variação. Tá, o que o per-ico é? Ele é o ico mais um oxigênio. Ele tem oxigênio a mais. Então, você tem o clórico, o cloroso, o hipocloroso e o perclórico. Perclórico. Tá? Os outros que tem esse tracinho aí na caixinha é porque eles não têm essa variação. Então, tipo, você não tem o ácido pernítrico, você não tem o ácido hipossulfuroso. Essas variações não existem porque o elemento não consegue fazer ligações para isso. Tá? O único caso que é o que, obviamente, é o que mais aparece, né, no vestibular, é o do cloro, que ele tem todas as variações possíveis. Tá? A gente vai discutir, não agora, mas lá na frente, que essa variação tem a ver também com o NOx do elemento central. O cloro, por exemplo, ele é um elemento que pode aparecer na natureza com vários NOx. O cloro pode ter na natureza NOx -1. O cloro pode ter na natureza NOx 0. O cloro pode ter +1, +3, +5, +7. Então, quanto mais variações de NOx um elemento tem, maior a chance dele formar vários ácidos. Maior a chance dele formar vários ácidos. Tá bom? Beleza até aqui? Tranquilos? Perguntas até? Tá bom. Gente, só um minutinho aqui, peraí, rapidão. Rapidões. Tranquilos? Vou seguir o slide então, tá? Bom, como eu disse para vocês, essa partezinha mais chatinha, mais enrolada, ela é necessária. Então, a gente viu que existem regras para você nomear os ácidos, tá? Então, regra tem a ver com o fato de o ácido ter ou não oxigênio e, em relação aos que têm oxigênio, a variação no número deles. Tá, beleza. Acontece o seguinte, quando eu coloco um ácido em água, ele vai liberar o íon H+. Lá, pela teoria do Arrhenius, ele vai liberar o íon H+. Só que quando ele libera o íon H+, ele também libera, simultaneamente, um ânion. Um ânion. E qual é o problema? Onde isso nos afeta? A IUPAC, ela amarrou a regra de nomenclatura do ácido com a regra de nomenclatura do ânion. Como assim amarrou, Dan? Se o ácido tiver um nome, o ânion tem que ter um nome. É amarrado. Então, quer dizer, a partir do momento que você memoriza o nome de um ácido, você ganha de presente uma outra informação, que é o nome do ânion.
tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Aqui. Aqui estão... Opa! Espera aí. Aqui não estão nada. Deixa eu só arrumar uma coisa aqui. Pronto. Agora faz sentido. Tudo bem que não ficou da mesma cor, mas tá bom. Ah, faltou um I aqui. Ê, Danilo. Danilo. Agora foi. Tá aqui. Aqui a gente tem 3 exemplos de ácidos colocados na água, tá? O ácido nítrico, o ácido clorídrico e o ácido sulfuroso, tá? Eu escolhi esses ácidos meio que aleatoriamente só para a gente ver as 3 terminações. Então eu tenho ácidos mãe, que são os ácidos que terminam em ico, tá? Beleza. Eu tenho ácidos hidrácidos, os que terminam em hídrico. Ah, então tem o clorídrico, sulfídrico. E tem o sulfuroso, que termina com oso. Tá. O que a IUPAC manda você fazer? Quando um ácido que ioniza tiver o seu nome terminado em ico, ele vai gerar um ânion aqui. Tá? Só uma coisa que não tem nada a ver com isso, mas eu preciso comentar, que é o seguinte. Por que a carga do NO3 é menos 1? Porque ele perdeu um hidrogênio. Lembra da aula passada, tá? A gente falou sobre isso. O número de hidrogênios que ele perde é exatamente a carga que ele fica. Tá. Quando o NO3- é liberado, ele passa a se chamar nitrato. Então ele perde a palavra ácido, perde, e a terminação ico é substituída pela terminação ato. Então, daqui eu tenho vários ânions famosos. Espera aí. Ó, quer ver um exemplo? Ó. Sulfato, carbonato, fosfato, clorato. Todos esses ânions aqui, eles terminam em ato, o nome. Porque eles são ânions provenientes de um ácido ico. Ácido ico gera ânion ato, tá? Então, a gente vai amarrando tudo a partir do nome do ácido. O nome do ácido, o nome do ânion, a carga do ânion tem a ver com a fórmula do ácido, né? Então, o nitrato é menos 1 por quê? Porque o ácido nítrico tem um hidrogênio. Por que o sulfato é menos 2? Porque o ácido sulfúrico tem 2 hidrogênios. E assim sucessivamente. Tá bom? Aí você tem o grupo dos eto. O grupo dos eto. Os ânions com o nome eto são provenientes de um ácido sem oxigênio. Então você tem o cloreto, o brometo, o iodeto, o fluoreto, o cianeto e o sulfeto. Então aí começa a acontecer aquelas coisas meio chatas, né? Por exemplo, no caso do enxofre, eu tenho sulfato, eu tenho sulfeto e tenho sulfito. Tá? A mesma coisa com cloro. Clorato, cloreto, cloritro. Tá? E assim por diante. Tá? E aí a gente chega no terceiro grupo, que é o grupo dos ânions ito. Ânions ito. Um ânion é chamado de ito porque ele é derivado de um ácido oso. Então, além do sulfito, você tem o nitrito, ó, nitrito. Quer ver um outro exemplo? Clorito. Ele vem do ácido cloroso. Tanto faz escrever um menos ou menos um, tá?
Qual mais? Hipoclorito. Esse é bem famoso. Esse aqui, ó. É o hipoclorito. Ele é famoso porque ele tem atividade bactericida, né? Ele é usado como desinfetante, como alvejante, também tem aquele poder alvejante, porque ele oxida o pigmento do tecido, tá? Beleza. É muito chato, mas a gente tem que comentar, tá? A tendência é que com o tempo você memorize isso tranquilamente, tá? Pode parecer, para quem é marinheiro de primeira viagem, assim, pode parecer que é um negócio meio, ai, puta, não. Só que tem que ter prática, tá? E isso é o mínimo que você tem que saber, tá? Em relação à nomenclatura de ácidos. Beleza. Bom, o que a gente vai fazer agora? Estruturas. Estruturas. Eu vou desenhar aqui, junto com vocês, as estruturas dos principais ácidos que a gente acabou de falar aqui, tá? Bom, eu começo com os hidrácidos, beleza? Nos hidrácidos, a gente vai chamar a atenção do seguinte. Todos os elementos da família 7A, o flúor, o cloro, o bromo e o iodo, eles são assim, ó. Né? Aqui o cloro, o bromo e o iodo, tá? Os da família 7A, eles são representados, então, de que maneira? Bom, HCl, e isso vale para todos os outros. Tá? Aqui eu estou representando com a fórmula de Lewis, mas você não precisa representar com Lewis, né? Faz assim, ó. Também, ó, HBr, HI, tá? Todos eles são monoácidos. Quando esses caras ionizam, aí você tem os íons Cl-, F-, I-, Br-, tá? Esses são os hidrácidos famosos. Esse grupo de ácidos, ele é chamado genericamente, né, para falar de todos eles, de ácidos halogenídricos. Ácidos halogenídricos, tá? Aí, além desses, a gente tem o HCN e o H2S, tá? Que são os hidrácidos. O HCN, gente, a gente até discutiu ele na aula de geometria molecular, né? Eu tenho o carbono. O carbono faz 4 ligações, né? Então ele vai fazer uma tripla com nitrogênio e uma aqui com H. Ó. Esse é o ácido cianídrico. E o ácido sulfídrico, ele tem a fórmula parecida com a da água, né? Ó. Com exceção de que você não tem o oxigênio, você tem o enxofre. Ó. Tá? Aqui, se eu fosse representar a geometria dele, né? Eu poderia representar uma geometria angular, que seria mais correta. Ué. Aqui, peraí. Esses primeiros que fazem parte do aleto de alquila... na verdade, o que acontece? Quando você reage um alcano com halogênio, você forma ele. Por exemplo, ó, se eu pego isso, ó, e reajo com HCl... Não, com HCl não, perdão. Com Cl2, né? Isso aqui vai formar CH3Cl mais HCl. Então, na verdade, ele é um subproduto. Sabe como é que a gente fala na orgânica? A gente fala que ele é um subproduto da halogenação do alcano. Essa reação ela vai ser chamada lá na orgânica de halogenação. Halogenar porque você pode fazer qualquer um, então ele é um subproduto. Por que na orgânica ele é subproduto? Porque ele não é orgânico. Geralmente, tudo que não é orgânico, na orgânica, a gente chama de subproduto.
tá? Beleza? Bom, é isso. Tá? Aqui, só para a gente fazer a geometria, né? Para ficar mais completinho o nosso resumo, ó. Tá? Sabe uma pergunta que cai com uma certa frequência? Eles pedem para a gente explicar, por exemplo, por que, que a água na temperatura ambiente é líquida, enquanto que o H2S não é. Isso tem a ver com a ponte de hidrogênio, né? A ponte de hidrogênio torna a água com interações moleculares mais fortes do que o H2S, né? E por que, que eu compararia a água com o H2S? Porque tanto na água como no H2S, o elemento central é um elemento da família 6A, né? É o oxigênio, no caso da água, e o enxofre, no caso do H2S, tá bom? Beleza. Bom, essa era a parte dos hidrácidos. Agora, a gente vai para os oxiácidos. Vamos lá. Aqui. Gente, os oxiácidos, eles têm uma organização meio particular, meio quase que como um protocolo. O elemento E, ele é um elemento central. Tá? Quando a gente analisa a estrutura dos ácidos, a gente vai perceber que o elemento central é esse tal E. E uma outra coisa que a gente vai perceber é que existe um padrão que é o elemento central rodeado por oxigênios e os hidrogênios. Na sua grande maioria, a coisa funciona assim. Vou mostrar alguns exemplos para a gente. Tá? Vamos começar, então, com HNO3. Tá? O nosso elemento central é o nitrogênio. Vamos lembrar que o nitrogênio ele pode fazer uma dativa. Certo? Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou ligar aqui um O com H. Depois eu vou comentar um pouquinho essa questão do O com H, tá? Aí eu vou fazer aqui uma dupla com outro oxigênio. E aqui eu vou fazer uma dativa. Tá? Uma coisa que a gente vai discutir com o tempo é que esse hidrogênio aqui, ó, ele é ionizável. Ele é ionizável. Ou seja, o que isso quer dizer, né? É ele que vai sair na forma de H+. O que a gente percebe nos ácidos é que o hidrogênio que é ionizável, ele está sempre ligado ao oxigênio. E é importante que ele esteja ligado a um átomo do tipo oxigênio. Por quê? Porque vocês lembram que quando esse hidrogênio ele vai sair da molécula, ele acaba saindo com uma carga positiva. Quando ele sai com uma carga positiva, é porque ele deixa um elétron lá dentro. Ou seja, ele só consegue deixar o elétron na molécula porque o átomo que está ligado com ele puxa o elétron. Então a gente vai perceber, na verdade, que é quase que uma condição para o hidrogênio ser ionizável. A condição é ele estar ligado a um átomo que puxa elétron. Tá? A gente vai perceber isso acontecendo com uma certa recorrência. Vamos pegar um outro exemplo, vai. Vou pegar aqui. Opa. Agora eu vou pegar um famoso também, ó. H2CO3. O carbono é um elemento que não faz dativa. Talvez isso explique, por exemplo, por que não existe ácido carbonoso. Né? Se o átomo não faz dativa, ele não consegue fazer muita ligação. Ele faz aquelas lá e acabou. Tá? Ele não consegue variar. Bom, no caso do carbono, gente, olha o que acontece.
O carbono ele faz duas simples, então ele é um carbono sp2. Ele vai fazer uma dupla aqui, ó. Aqui um O e um H. Um outro O e um H. Tá? E uma coisa que é legal de vocês irem já ir se acostumando é enxergando o ânion. Né? Por exemplo, quando eu escrevo isso, ó, o que isso aqui quer dizer na prática? É o ácido nítrico sem o hidrogênio. Ó. Quando eu tiro o hidrogênio dali, sobra o nitrato. Ó. Então, você precisa criar na tua cabeça esse tipo de associação. A estrutura do ânion com a estrutura não, a estrutura do ácido, da onde sai o hidrogênio. Então, essa carga negativa aqui, ó, que a gente olha no nitrato, ela na verdade está no oxigênio. Tá? Olha que interessante quando você aplica essa brincadeira para o ácido carbônico. Ó, o ácido carbônico, ele tem 2 hidrogênios ionizáveis. 2. Então, ele pode perder os 2 ou um só. Ó, quando ele perde os 2, ele forma isso, ó. CO3. 2 menos. Ah, é o carbonato. Carbonato. Tá. Só que acontece que esse tipo de ácido, e a gente viu isso na aula passada, pode sofrer ionização parcial. Então, ele pode não perder os 2 hidrogênios, mas perder um só. Ele forma isso, ó. Quando ele perde um hidrogênio só, ele fica com uma carga 1 menos em um dos oxigênios, tá? Que é o bicarbonato. Bicarbonato, tá? Beleza? Vou pegar mais alguns ácidos aqui para a gente olhar, que são os importantes, tá? Eu vou pegar o sulfúrico. E vamos lembrar que no sulfúrico o nosso elemento central é o enxofre. Ó. Pronto. O enxofre, gente, ele faz duas dativas. Então, olha como é que é a estrutura do ácido sulfúrico, ó. Você tem uma ligação OH e uma outra OH. Essas duas ligações são as ligações com os elétrons desemparelhados. Aí eu tenho aqui uma dativa com O e uma outra dativa. Ó. Tá aqui. Olha os 2 hidrogênios ionizáveis aqui, ó. Um aqui e o outro aqui. Tá? Quando esse ácido ioniza, ou ele pode gerar SO4, 2-, que é o que eu vou chamar de sulfato. Ou ele pode gerar HSO4, caso ele perca um hidrogênio só. E nesse caso ele fica com carga -1. Tá? Que é o bisulfato. O bisulfato. Tá? Beleza? Esse prefixo bi, gente, só para a gente citar, né, de onde ele vem, ele é usado toda vez que um ácido tinha 2 hidrogênios e perde um. Você pode ver que eu usei ele aqui no carbônico, quando perde um hidrogênio só, então aí eu uso bicarbonato, e o sulfúrico, que tinha 2 hidrogênios, e aí perdeu um só, eu usei o bisulfato, tá bom? Beleza?
Bom, para a gente encerrar essas estruturas, eu vou colocar agora aqui um que tenha 3 hidrogênios, só para a gente olhar para ele, que é o fosfórico. Ó, fosfórico. O fosfórico, galera, ele tem o fósforo que faz uma dativa, tá vendo? Ó? Uma dativa. Tá. O ácido mais importante dele, dessa sequência, é esse aqui, ó, o fosfórico. Então eu vou colocar aqui 1, 2, 3, 4. Então ele faz, ó, uma dativa com O. Aqui ele faz as 3 normais, ó, OH, OH e OH. Isso aqui é a estrutura. Você vai percebendo que o elemento central, ele faz um monte de ligações, né? A natureza, ela meio que só vai trocando o elemento central. É enxofre, é fósforo, é nitrogênio, é carbono. Claro que essa troca acaba também ocasionando a troca de número de hidrogênios, enfim, tá? Então, vamos desenhar aqui. Espera aí. Aqui o hidrogênio ionizável, aqui o outro hidrogênio ionizável e aqui também. Olha lá. Então, quais são os ânions gerados por um ácido desse tipo? Bom, se ele perder os 3 hidrogênios, supondo que ele perca os 3 hidrogênios, vira PO4, 3-, que é o fosfato. Fosfato. Ele pode vir a perder 2 hidrogênios ou um hidrogênio só, né? Quando ele perde um só, ele fica assim, ó. Ó. Perdeu só um hidrogênio. E aí ele pode perder os 2. Ficar assim, ó. HPO4, 2-. Tá? Esse aqui é o hidrogênio fosfato. E esse aqui é o dihidrogênio fosfato. A gente vai voltar a falar sobre eles, né, esses ânions, na parte de neutralização. Tá? É só para tentar juntar aquilo que a gente estava falando na aula anterior com essa. Ah, então o ácido sofre ionização parcial. Quando ele sofre ionização parcial? Quando ele não perde todos os hidrogênios. Quando um ácido tem vários hidrogênios, isso pode acontecer em graus diferentes. Então, ele pode perder todos, pode perder só um, pode perder só 2, e assim por diante. Tá bom? Tudo bem até aqui, pessoal? Muita informaçãozinha, né? É o que eu falei para vocês, é muita informação e não tem muito conceito. É mais coisa que você tem que olhar e falar, puta, tem que memorizar, tá? Beleza. Continuando. Aqui, deixa eu colocar, a gente vai encerrando a discussão relativa a ácidos, falando um pouquinho do grau de ionização, tá? Aqui, na verdade, eu trago para a gente discutir, porque a gente já discutiu esse assunto no começo, né, na parte de arrênios, uma maneira mais concreta de você entender o grau de ionização. Vamos tentar pensar de uma maneira bem com que a gente já conhece, né? Lembra quando a gente estuda cálculo estequiométrico, que tem lá uma dada parte, que a gente fala do rendimento de uma reação? Gente, a ionização é uma reação química. O que significa? Ela não vai ter 100% de rendimento. O grau de ionização é uma forma chique de você falar que a reação não tem rendimento 100%. Então, no exemplo que eu vou mostrar aqui para vocês, olha só. Eu peguei um ácido qualquer
e coloquei ele na água. Só que coloquei uma quantidade conhecida de água, coloquei uma quantidade conhecida de ácido, coloquei 1000 moléculas de ácido. Beleza. Aí, vamos imaginar que no meu exemplo, 750 moléculas ionizaram. Tá? Quando essas moléculas ionizaram, elas se transformaram em 750 íons H+, e 750 íons OH-. Tá? O que significa que, por causa dessa ionização, eu liberei um monte de íon na água. Tá? Como essa reação não é 100%, uma parte das moléculas ficou ali. Percebe? Quando a reação termina, sobraram, não conseguiram ionizar 250 moléculas. Tá? O nosso grau de ionização, ele vai ser dado em função dessa relação. Ah, então, pera lá. Eu tenho 750 moléculas ionizadas. Opa, peraí. 750 moléculas ionizadas num total de 1000. Ah, então eu tenho 75% do ácido. Tá? O que eu queria chamar a atenção de vocês? Um ácido é tido como forte porque tem esse rendimento alto. Então você pode pensar no grau de ionização, gente, como um rendimento. Acho que é a melhor maneira. Para você entender de maneira correta o conceito de força. Então, o que é um ácido forte, Dan? É um ácido que ioniza muito. É um ácido que tem facilidade para ionizar. E a gente discutiu isso na orgânica, na última aula de orgânica. Quando a gente foi falar, por exemplo, por que um fenol era ácido, eu falei, olha, um ácido ele acaba ficando forte quando o ânion dele, de alguma maneira, é estável. Então, por exemplo, vamos pegar uma situação concreta. O ácido fluorídrico, ele tem um grau de ionização de aproximadamente 5%. 5, 6%. Tá? Estou arredondando aqui. O que significa dizer que de cada 1000 moléculas que você joga na água, 50 ionizam. O ácido clorídrico, ele tem um grau de ionização de 95%. Tudo bem? A pergunta que se faz é a seguinte: quem é mais estável? O cloro menos ou F menos? Esta é a pergunta que não quer calar. Quem assistiu a aula de orgânica e lembrar disso que eu estou falando vai conseguir responder essa pergunta. Um ácido é forte, o outro é bem fraco. Quem é mais estável? A primeira resposta veio aqui. Ah, é o Cl-. É o Cl-. Por que ele é o mais estável? Ah, porque não é porque ele é o mais estável. A pergunta é outra. Ele é o mais estável porque ele é o mais estável. A questão é, como que eu sei que ele é o mais estável? Porque um ácido que tem grau de ionização 95%, significa dizer que de cada 100 moléculas, 95 preferem estar quebradas. Enquanto que no ácido fluorídrico, se você fizer uma entrevista com 100 moléculas de ácido fluorídrico, 5 preferem estar quebradas. Ou seja, o cloro ele prefere muito mais ficar livre do que o flúor. A gente pode ficar aqui discutindo até amanhã por que o cloro é mais estável sozinho do que o flúor, se os dois têm carga negativa. Tem uma série de questões aqui que a gente não vai entrar nesse mérito. Mas entendam que
A força de um ácido, ela tem uma explicação, não é uma coisa meio aleatória. Ah, fulano é forte, Beltrano é fraco, porque quando a gente se reduz a decorar, fica mais complicado entender. Vamos e convenhamos, tá? Beleza. Aqui, para a gente encerrar a discussão do ácido, ou melhor, dos ácidos, tá? Eu coloquei aqui uma tabela de força. A gente, por efeito de classificação, a gente divide os ácidos em 3 categorias. Ácido forte, que eu vou chamar de ácido forte, todo ácido cujas moléculas ionizam mais da metade. Joga na água. Joguei. Ionizou mais da metade? Ionizou? É forte. Tá? O ácido clorídrico é um exemplo característico disso. Tá? Aí só um comentário. A gente vai acabar no final das contas, quando eu falo no final das contas, é lá no final do ano, tá? Quando a gente tiver loucaço já, transtornado. A gente vai usar muito ácido forte e fraco para calcular pH. Muito, muito, muito. Daqui a pouco isso aqui vai virar cálculo de pH. Na prática, a gente considera um ácido forte com grau de ionização 100%. Na prática, a gente vai trabalhar com 2 situações. Ou o ácido vai ser muito forte, a ponto de eu dizer que ele ioniza 100%, ou ele vai ser muito fraco. Vocês vão perceber isso com o tempo. Ou a gente trabalha com soluções de ácidos muito fortes, ou ácidos muito fracos, tá? Tudo bem? Deixa eu ver o que mais. É isso. Ah, uma outra coisa. Lista de ácidos. Lista. Bom, fortes e fracos. Dentre os fortes, eu posso citar 3 sem oxigênio. HBr e HI. Acreditem em mim. Um dia você vai olhar e falar, puta que pariu, eu precisava ter decorado isso. Então decora logo, tá? Não perca tempo. Tá? Eles vão ser considerados fortes e ionizam 100%. Tá? Peraí, tem pergunta aqui. Dan, mas se a questão da estabilidade for entre HF e HCl, o mais estável é o HF. É verdade, perfeita a tua observação. Tá ótima. Eu só não vou revelar quem foi porque é anônimo. Mas é verdade o que você falou. Porque o teu raciocínio foi o seguinte, espera lá. Se o cloreto é mais estável, é porque o ácido clorídrico na água não é tão estável. Ele prefere ficar na forma de cloreto, exatamente. Com o flúor é o contrário. O flúor, você pode pensar desse jeito, ó. Você pode pensar assim. O fluoreto prefere ficar agarrado ao hidrogênio quando comparado ao cloreto. O cloreto prefere ficar solto. O cloreto prefere ficar solto. O fluoreto não. O fluoreto prefere ficar agarrado. Isso vai trazer para a gente uma compreensão maluca, que é o conceito de base conjugada. Por que tem ânion que prefere ficar agarrado com o hidrogênio e tem ânion que não prefere? É isso que vai dar origem, por exemplo, à hidrólise salina. Tá? É muito importante essa pontuação que você fez. Tá? Então, pensa assim, ó, que eu acho que vai ser muito, muito legal para vocês todos. Pensa num ânion na água. Qualquer ânion. Um ânion. Tem ânion que na água prefere ficar sem o H+. Que tipo de ânion eu estou falando? Cloreto, brometo, iodeto. Então, ânions de ácidos fortes gostam de ficar sozinhos na água. Comece a enxergar desse jeito que isso vai te ajudar pra cacete. Tá? Ânions de ácidos fortes preferem ficar sem o hidrogênio na água. Quem são os ânions de ácidos fracos? Cianeto. O cianeto detesta soltar o hidrogênio na água. Sulfeto. São ácidos fracos. Tá?
O fluorídrico, como está mostrando na tabela, ele não é nem forte nem fraco. Ele é moderado. Esse nome chato também, tá? Outra coisa que eu queria comentar. About oxiácidos. Gente, para os oxiácidos, a regra ela é mais prática. Um oxiácido, ele tem uma fórmula desse tipo aqui, não é? Ó? Tá, como é que você vai mensurar? Não mensurar não, mensurar não tem como. Mas como é que você vai adivinhar a força de um ácido? Você vai fazer essa conta aqui, ó. Tá? Você vai pegar o número de... Aliás, é o contrário, peraí. Senão fica estranha essa conta. Você vai pegar o número de oxigênios da estrutura e vai subtrair do número de hidrogênios. Isso aqui vai dar um número. Pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3, pode ser 0, tá? Quanto maior essa diferença, maior a força do ácido. Tá? Em geral, quando essa conta aqui dá 2 ou mais, você já pode dizer que o ácido é forte. Isso é uma regra prática, tá? Eu só peço um favor para vocês. Vocês nunca, em hipótese alguma, usem isso para explicar alguma coisa. Por exemplo, se alguém perguntar para você por que o ácido nítrico é forte, você não vai falar que o ácido nítrico é forte porque 3 menos 1 dá 2. Você vai dizer, olha, o ácido nítrico é forte porque ele tem um grau de ionização elevado. Ponto. Esta regra, ela te ajuda a encontrar um ácido forte. Por favor, não explicar. O que é um ácido forte, Dan? Um ácido forte é aquele que ioniza muito. Por ionizar muito, ele libera muitos íons. Por liberar muitos íons, ele é um bom condutor de corrente elétrica. Tá bom? Até aqui tranquilo? Belezinha? Ficou alguma dúvida? Não? Beleza? Beleza. Tá certo.